A polícia da Itália prendeu hoje o mafioso mais procurado do país, foragido por 30 anos. Matteo Messina Denaro estava numa clínica particular de Palermo. Ele estava foragido desde 1993 e era considerado por autoridades um dos homens mais procurados de toda a Europa. Denaro era um dos chefes da máfia siciliana Cosa Nostra, uma das mais conhecidas da Itália. No mês de janeiro, um dos últimos grandes líderes da máfia siciliana foi preso na Itália após viver 30 anos como fugitivo. Embora estivesse foragido desde 1993, ele continuava comandando um grande império criminoso, dando ordens aos seus subordinados de vários locais secretos. Ele parecia ser invisível. Por ser impiedoso, ele foi apelidado de Diabolik, um personagem dos quadrinhos italianos. Ele havia sido condenado por matar 2 promotores antimáfia, pelo sequestro e assassinato do filho de um mafioso que havia se tornado testemunha do governo e por comandar ataques terroristas, bombardeando cidades como Florença, Milão e Roma. Para se manter no poder, ele fazia o que fosse necessário. E certa vez ele se gabou dizendo: "Só com as pessoas que eu matei enchi um cemitério sozinho." Hoje vamos falar sobre Matteo Messina Denaro. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Alcatraz de Ouro. Matteo Messina Denaro nasceu em Castelvetrano, uma região localizada na província de Trapani, na Sicília. Dia 26 de abril de 1962, seu pai, Francisco Messina Denaro, já era envolvido fortemente no crime organizado em Castelvetrano. Então, desde cedo, ele ensinou o pequeno Denaro a manusear uma arma. E aos 14 anos de idade, ele já era um especialista. Crescendo cercado de mafiosos, ele absorveu todo o conhecimento necessário para dar continuidade ao legado de seu pai. Ele começou a ter problemas com a lei em 1989. Nessa ocasião, ele foi acusado de associação mafiosa e, desde então, ele virou uma espécie de inimigo do Estado. Em 1998, Francisco Messina Denaro morreu de causas naturais. Então, seu filho, Matteo, se tornou o capo-mandamento na região de Castelvetrano, posição que antes era ocupada por seu pai. Um capo-mandamento representa o chefe de um determinado território, enquanto Matteo era responsável pela região de Castelvetrano e cidades vizinhas, o mafioso Vincenzo Virga governava Trapani e seus arredores. Porém, no ano de 2001, Virga foi preso. Então, Denaro assumiu o controle da máfia também na província de Trapani. A essa altura, acredita-se que ele comandava cerca de 900 homens. Ele reorganizou as inúmeras famílias que existiam em Trapani em um único comando, a tornando mais forte. A máfia de Trapani se tornou a mais influente junto com as famílias de Palermo. Denaro faturava milhões, extorquindo empresas, oferecendo a elas seus serviços de proteção em troca de um pagamento semanal. Ele também estava envolvido com o tráfico de drogas internacional, inclusive trabalhando com cartéis de drogas colombianos. Além de ter fortes ligações com famílias em Palermo, ele também tinha acordo com a enorme família mafiosa 'Ndrangheta da Calábria. Talvez para lavar parte do dinheiro que ele ganhava, ele também adquiriu alguns negócios legítimos, tendo grande participação em uma rede de supermercados na Sicília, inclusive na produção de azeite de oliva, utilizando mão de obra africana, pois era muito mais barata. Ao contrário dos chefes tradicionais como Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, que eram mafiosos com valores mais conservadores, Messina Denaro era conhecido por ser um mafioso mulherengo, gostava de roupas de grife, relógio Rolex e era visto dirigindo um Jaguar modelo esportivo. Seu apartamento secreto, que foi descoberto anos depois, era decorado com o pôster do filme
o poderoso chefão. Ele também tinha um gosto incomum. Nas horas vagas, ele passava horas jogando em frente ao seu computador. Nas ruas, ele não fazia questão nenhuma de esconder que era um homem bem-sucedido. No ano de 1992, as autoridades estavam mais dedicadas do que nunca a acabar com o crime organizado na Itália. Para isso, o governo criou os chamados agentes antimáfia. Desde o julgamento ocorrido em 1986, intitulado Julgamento Maxi, que condenou mais de 300 mafiosos, esses agentes estão empenhados em uma só coisa: desmantelar a máfia. Durante a caça aos mafiosos, 2 deles ganharam grande destaque, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, mas infelizmente ganhar destaque contra mafiosos perigosos não era uma coisa boa. E claro, eles não deixariam barato. Para mostrar sua força, dia 23 de maio de 1992, Giovanni Falcone foi morto, vítima de um atentado à bomba. Em julho do mesmo ano, o agente Paolo Borsellino também foi morto, vítima de outro ataque à bomba, quando o carro onde ele viajava explodiu. Os 2 ataques foram a mando do chefe Salvatore Riina, com a participação de Matteo Messina Denaro, que inclusive teve participação no assassinato do agente antimáfia Giovanni Falcone. No mesmo mês, o mafioso de Alcamo, Vincenzo Milazzo, não demonstrou total apoio aos ataques ocorridos, o que acabou irritando o Salvatore Riina, que àquela altura estava paranoico e eliminaria qualquer um que ao menos parecesse estar contra ele. Então, dia 14 de julho, ele marca um encontro com Milazzo. O encontro ocorreria em uma casa na fazenda utilizada para o processamento de heroína. Ao chegar lá, Milazzo acredita que encontraria apenas Salvatore Riina, mas ao descer do carro, se depara com Giovanni Brusca, Antonino Joy e Matteo Messina Denaro. Lá mesmo ele foi executado a sangue frio e Denaro tem a ideia de enterrá-lo em uma cova, para o corpo nunca mais ser encontrado. Alguns dias depois, a mulher de Vincenzo Milazzo, Antonella Bonomo, também foi morta. Ela tinha apenas 23 anos. Embora Denaro negasse na época de sua morte, ela estava grávida. Ela foi morta simplesmente por saber demais. No ano seguinte, Salvatore Riina foi preso, mas a Cosa Nostra estava pronta para dar continuidade aos ataques terroristas. Eles tinham como objetivo fazer o governo recuar. E Messina Denaro, junto com outros chefes como Giovanni Brusca, Antonino Joy e Giuseppe Graviano, se encontraram várias vezes para definir a tática que seria usada contra o Estado. Pouco tempo depois, pontos turísticos foram atacados, como em Giorgofili, em Florença, a Via Palestro, em Milão, além de outros ataques, deixando o total de 10 mortos e uma centena de feridos, além de deixar graves danos a galerias culturais, como a Galeria Uffizi. Até igrejas foram atacadas. Inclusive, tais atitudes foram repudiadas pelo Vaticano. Os ataques foram todos liderados por Matteo Messina Denaro. Como se não bastasse, pouco tempo depois, Denaro seguiu o jornalista de TV Maurício Constanzo, que por muita sorte escapou de um ataque com um carro-bomba. Frastornato in questo momento. Era una serata molto tranquilla, era molto di routine la storia, era molto tranquilla. Forse di non routine c'è solo una cosa che io proprio in maniera inusuale questa sera non avevo la macchina che solitamente ho. Neste meio tempo, o ex-membro da máfia Santino Di Matteo se tornou um informante do Estado e foi aí que Denaro participou de um dos crimes mais infames da máfia. Na ocasião, os mafiosos sequestraram o filho de Santino de 12 anos, Giuseppe Di Matteo.
Eles mantiveram o garoto por mais de 2 anos sob cativeiro e, após 779 dias, o menino foi estrangulado e depois pegaram seu corpo e jogaram em um barril de ácido para ser dissolvido. Após os atentados de 1993, Denaro se tornou meio que invisível. Ele passou um longo período sem ser visto. Segundo os investigadores, entre 1994 e 1996, Denaro passou um tempo em seu esconderijo, localizado entre Aspra e Bagueria. Ele estava na companhia de sua amante Maria Mesi, mas logo Denaro sumiu novamente e no ano de 2000, sua amante foi presa. Com ela, a polícia encontrou cartas de amor que ela havia trocado com Denaro. No ano seguinte, ela acabou sendo condenada por cumplicidade. Dia 6 de maio de 2002, Matteo Messina Denaro foi condenado à revelia à prisão perpétua, ou seja, ele foi julgado mesmo estando foragido. Neste período, o capo de Tutti Capi da Cosa Nostra era o chefe Bernardo Provenzano. Mas dia 11 de abril de 2006, ele foi preso, depois de viver 40 anos como um fugitivo. Agora a diretoria da máfia teria que escolher qual seria seu sucessor. O trono estava entre Matteo Messina Denaro e o chefe de San Lourenço, em Palermo, Salvatore Lo Piccolo. Muitos acreditavam que ele seria o chefe, pois ele era de Palermo, a região que ainda era a mais poderosa da máfia. Entretanto, em 2007, Lo Piccolo foi preso e Matteo Messina Denaro se tornou indiscutivelmente o chefe de todos os chefes da Cosa Nostra. Entretanto, ele continuava como um fugitivo e as autoridades prendiam qualquer um que tivesse vínculo com ele. E foi o que aconteceu com o dono de uma grande rede de supermercados na Sicília, Giuseppe Grigoli. Ele teve diversos bens apreendidos que somavam mais de 700 milhões de euros e foi preso quando as autoridades encontraram documentos que o ligavam diretamente a Messina Denaro. Segundo as autoridades, Denaro conhecia até a última vírgula dos faturamentos dos supermercados de Giuseppe Grigoli. A estratégia das autoridades italianas para prender Denaro era prender todos os seus subordinados e apreender seus patrimônios. Mas ele não se renderia tão facilmente. Em 2010, seu irmão Salvatore Messina Denaro foi preso junto com outras 18 pessoas. Ele foi acusado de associação mafiosa, corrupção, além de outros crimes. No ano seguinte, o Serviço Secreto da Itália recebeu informações de que Denaro estava em uma fazenda próximo à sua cidade natal. Eles formaram uma grande operação e invadiram a fazenda. Porém, Denaro não foi encontrado e a tentativa de prendê-lo falhou. Em dezembro de 2013, sua irmã foi presa. Patrícia Messina Denaro foi acusada de associação mafiosa e tentativa de extorsão. Dia 12 de agosto de 2021, o programa italiano de noticiários TG1 divulgou pela primeira vez uma fita datada de 1993 com a gravação da voz de Messina Denaro. No mesmo ano, um britânico foi preso em Haia. Ele foi identificado de forma equivocada como Messina Denaro. Após o erro grotesco, as autoridades receberam duras críticas. Apesar dos esforços das autoridades, Denaro continuava vivendo tranquilamente como fugitivo. Mas, com o passar do tempo, a polícia enfraquecia cada vez mais o círculo que ajudava Denaro durante todo esse tempo que ele esteve como fugitivo, e isso fez com que ele ficasse mais vulnerável. E com o passar do tempo, a polícia colocou escutas na casa de seus familiares. E nas conversas que foram registradas, eles falavam com frequência sobre pessoas que sofriam de câncer. Então a polícia presumiu que Denaro procurava tratamento e que sofria da doença.
Não demorou e os investigadores reuniram as informações de todos os homens com câncer nascidos em 1962, próximo à província de Trapani. Dessa forma, eles reduziram a busca a 5 suspeitos. Eles identificaram um homem que havia agendado tratamento chamado Andrea Bonafede, sobrinho do falecido chefe da máfia Leonardo Bonafede. Mas ao analisar os registros telefônicos de Bonafede, os investigadores descobriram que ele estava muito longe do hospital no qual ele estava recebendo o tratamento, o que deu a entender que provavelmente Denaro estava usando aquele nome como se fosse o dele. Agora a polícia estava mais próxima do que nunca de capturá-lo. Dia 16 de janeiro de 2023, quando Denaro foi em uma consulta na clínica particular em Palermo, na qual ele recebia tratamento. Nesse dia, a polícia montou uma mega operação que envolveu mais de 100 agentes dos Carabinieri antimáfia e conseguiram finalmente prender Denaro. Matteo Messina Denaro. Celebra a detenção de Messina Denaro. In plain sight, notorious mafia boss Matteo Messina Denaro. Matteo Messina Denaro, ele foi preso na Sicília. Sua prisão foi considerada uma vitória para o governo italiano e até a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, viajou até a Sicília para parabenizar o trabalho da polícia e alegou que aquela era uma grande vitória para o Estado. No mesmo dia, Denaro foi transferido para uma prisão de segurança em Áquila, no centro da Itália, onde continuou recebendo tratamento médico. Com o avanço do câncer, seu estado de saúde piorou rapidamente nos meses seguintes. Então ele passou por algumas cirurgias intestinais durante o período em que esteve preso. Devido à gravidade, ele foi transferido em agosto de 2023 da prisão para a ala hospitalar de detenção no Hospital San Salvatore, em Áquila. Em meados de setembro, Messina Denaro entrou em coma irreversível. Matteo Messina Denaro faleceu na madrugada de 25 de setembro de 2023, aos 61 anos, no hospital de Áquila. Morreu hoje o último grande chefão da máfia italiana, um criminoso que mandou matar até representantes do poder judiciário. Matteo Denaro foi um dos homens mais cruéis da Cosa Nostra, a famosa máfia siciliana representada no cinema pela saga da família Corleone. O último poderoso chefão morreu aos 61 anos num hospital em Palermo, onde tratava um câncer no colo. Ele foi condenado 20 vezes à prisão perpétua por diversos crimes. Nos anos 90, mandou matar dezenas de pessoas, inclusive juízes da Operação Mãos Limpas. Na mesma época, organizou ataques à bomba em Florença, Milão e Roma, que deixaram 10 mortos. Denaro era conhecido como Diabolique, um vilão de uma história em quadrinhos que sempre dava um jeito de fugir. Ele morreu 8 meses depois de ser preso. Antes de perder a consciência, Denaro pediu que não fosse submetido a tratamentos agressivos de reanimação. Sua morte foi vista pelo Estado italiano como o fim de um capítulo de sangue e violência e o último dos padrinhos da velha guarda da Cosa Nostra.